Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Essa semana nós pedimos a proteção e o amparo de nosso Pai Oxalá para continuar nesse livro sobre Oxalá. Então, nós vamos pedir a bênção de Oxalá, a proteção de Oxalá, para falar de Oxalá. Por quê, gente? Até eu comecei a rever lá os estudos, e na verdade nós falamos individualmente sobre cada orixá. Acho que teve um dos livros, a gente fala sempre, né? Mas assim, um tópico, um vídeo específico, nós temos poucos. E isso é muito importante. E os filhos que vão entrando na casa, eles nem sempre acompanham os estudos numa certa ordem ou demoram para chegar lá. Então, gente, esse livro vai ser bom. Ele é um livro um pouco diferente, mas ele vai ser muito bom para a gente trabalhar os orixás novamente. Porque esse livro, basicamente, ele fala de todas as obrigações de todos os orixás, de todas as linhas. Então, quando ele fala, né, das características, nós falamos do sincretismo, falamos das lendas, né, no estudo passado, e na continuação, ele vai falar das características de Oxalá, tá? Gente, aqui, vamos lembrar bem, é assim, é um livro, nesse ponto, ele fala até pouco das características. E isso eu vou até complementar com vocês e pretendo fazer mais. Por quê? Eu parto do princípio, isso é um entendimento que eu sempre tive, de que quanto mais você entende um orixá, mais você consegue se conectar com ele. Como que a gente consegue? É pela significação que a gente dá para aquilo. Então, você só vai conseguir se conectar com o Oxalá quando você der significado para esse orixá. Enquanto isso for um nome ou só for uma figura simbólica, às vezes distante, você não consegue se conectar com o orixá. Entende? O que se pede para Oxalá? Vamos aí, minha filharada. Prova. O que se pede para Oxalá? Pode colocar aí no chat. O que eu peço para Oxalá? Fé, exatamente, é a principal. Já falamos sobre fé, né? Não é só acreditar, não. O que mais? E aí, só fé? Então, só rezo para Oxalá, só peço para Oxalá quando eu precisar de fé? Ixi, ninguém mais tem ideia, gente. Vocês vão reprovar de ano. Paz, ai, vai saindo. Fé, paz, com certeza. Oxalá é o orixá da paz, é uma das suas emanações, é a paz, a tranquilidade. O que mais? É que pedir paz, gente, olha, é muito genérico. É bem genérico, vocês não acham? Ah, eu vou avisar para Oxalá pedir paz. Vai especificando aí, meu povo. Vai pensando aí, o que mais? Então, equilíbrio não. Equilíbrio é exatamente a emanação maior de Xangô. Vocês estão entendendo? As ervas de orixá são equilibradoras, mas equilibradoras num determinado campo, tá? Gente, a gente tem que fazer esse exercício. Eu não sei o que vocês sabem, o que vocês não sabem, se vocês não me falarem. E eu preciso que vocês saibam. Entende? A gente já está num ponto já de estudo, de tudo, que olha, se ninguém mais sabe rezar para Oxalá, vocês vão tudo, vou revogar o batismo de vocês. Cadê esse povo? Onde já se viu? Nós vamos, nós vamos falando na sequência. Vocês estão entendendo? Então não adianta nada.
Ah, eu sei que Orixá é Jesus, mas não é Jesus. Jesus é o emissário de Oxalá, mas o que que vibra? O que que eu preciso entrar na vibração de Oxalá? O que que Oxalá, enquanto vibração de Deus, é capaz de me proporcionar? O que que eu peço quando eu sintonizo com Oxalá? Entende? Isso é fundamental. Dar significado para o orixá, compreender o orixá. E não é que o orixá, gente, e não é, vocês não sejam tontos, tá? Não é porque assim, então se eu pedir as coisas erradas para o orixá, então ele vai me castigar. Não, não é nada disso, gente. Mas você está fora daquela, vamos dizer assim, você está fora da abrangência daquele orixá. Lógico que o Oxalá, gente, é o orixá que vibra, é a base de todos os outros. Então, com Oxalá fica difícil errar, entende? Mas a gente tem que saber tudo de todas essas características de todos os orixás, inclusive para a gente se conectar. Então, olha lá o que que ele fala. Vocês vão pensando aí, hein? Eu vou começar a fazer mais perguntas para vocês. O povo africano, ele tem uma tríade de representação para Oxalá. Oxalá, Oxaguiã, que é o jovem, o menino, e Oxalufã, que é o velho. E Oxalá seria a figura de Jesus, o adulto, né? Então, nós temos as três fases de Oxalá, isso na mitologia africana, tá? Mas eu vou falar muito hoje sobre a Santíssima Trindade Umbandista. Existe isso? Existe, vocês vão ver no batizado de vocês. Em síntese, Oxalá tem um temperamento calmo, sóbrio e determinado. Prende-se a minúcias. Seus filhos geralmente são muito detalhistas. Os africanos creem que sua influência é muito grande no mecanismo de fecundação também, tá? Então, quando ele fala que os filhos são detalhistas, inclusive às vezes sendo até chatos, né? Não pensem que, então todo filho de Oxalá, ele é sempre calmo. Não, gente, não é assim. Senão, todo filho de Ogum seria a pessoa de caráter mais reto imaginável. Concorda que não é bem assim? Ou as filhas de Oxum seriam as pessoas mais maravilhosas, queridas e amorosas. E não é assim. Existem pessoas que estão afastadas da vibração do seu orixá. Estão desviadas, estão afastadas. E aí, aquela pessoa que nasceu sob a vibração de Oxum, que era para ser uma pessoa amorosa, uma pessoa acolhedora, se torna uma pessoa extremamente maldosa, maledicente, venenosa e vingativa. Isso é muito comum nas filhas de Oxum, quando elas estão distantes da sua vibração. Que você nasce sob aquela vibração, mas você pode simplesmente livre-arbítrio, gente. A gente subverte, a gente se afasta, a gente nega, a gente não quer. Ou vocês não conhecem nenhum filho de algum que é torto na vida? Os de Xangô, pior ainda. Os filhos de Xangô têm um caráter, tem que ser retíssimo. Então, um dos orixás mais exigentes com seus filhos é Xangô. Aí o filho de Xangô desvia, faz coisa errada e sofre da vida, não é do orixá, sofre da vida, fortemente. Entende? Então todos os filhos de Oxalá são sacerdotes? Não. Vocês vão ver que a vibração de Oxalá é muito mais extensa do que isso. Não se volta só para o sacerdócio. E ele continua falando que, em síntese, a majestade, a magnitude, o ser superior, ou qualquer nome que venha a ser atribuído a Deus, né? Ele fala de Odudua, que é o ser que existe por si próprio. Então, todas essas características elas estariam acima dos demais orixás, as características de Deus e de Oxalá. Isso é a forma como ele trata, tá, gente? Então, ele seria, em suma, o mais respeitado dos orixás. Qual é o elemento? Isso é bacana. Qual é o elemento de Oxalá?
Ele coloca aqui que o elemento é a energia espiritual. Então, ao contrário dos livros que a gente está muito acostumado, da Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, que eles falam muito que é o trono da fé, né? Então, o elemento seria a fé. Aqui, o Pai Ronaldo, ele trata como elemento, como energia espiritual. Seria uma outra forma também de ver a fé, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês: quem já recebeu a vibração de Oxalá e sentiu a sensação mais próxima, eu falo, com minha forma, às vezes até rude de me expressar, mas é como se eu virasse uma bateria de lítio. É uma energia tão grande, é muito é energético. Não é que você recebe a vibração de Oxalá e você fica zen. Ai, que... Não, na hora você fica uma pilha de energia, é muita energia. É difícil até de controlar. E é uma energia espiritual. Quais são os domínios? Ele trata como domínios, mas quais seriam os campos de atuação de Oxalá? Saúde, progresso, paz e alimentação. Olha a forma como a gente fala, várias umbandas enxergam coisas nos orixás, né? E o metal, pasmem, ele trata como metal de Oxalá o ouro, tá? Gente, façam sempre pontuações aí, tá? Por quê? Para nós, o metal de Oxalá não é o ouro, tá? Nós tratamos como ou a platina ou a prata. Então, o ouro a gente usa mais para Oxum. Mas isso a gente está analisando aqui um livro, tá? Não quer dizer que a gente vai seguir. Assim como o outro lado do Tata Tancredo, a gente não vai seguir tudo isso à risca, né? A gente vai simplesmente avaliar, ter mais conhecimento sobre as coisas, entende? A erva, entre outras, ele cita várias aqui, a oliveira. E as flores sagradas de Oxalá seriam o maracujá, a flor do maracujá, e o girassol. Por quê, gente? Porque o sol é uma coisa, o sol é um astro muito associado ao Oxalá. Então, também é Xangô, mas mais a Oxalá. Então, tudo que se refere ao sol seria referente ao Oxalá. Por isso, o girassol, como uma flor, na vibração e representação aí do próprio caminhar, né, do próprio movimento do sol, seria a flor de Oxalá. Os banhos, ele coloca aqui como ervas de Oxalá: arruda, guiné, erva cidreira, alecrim e hortelã. Inclusive, dentre dessas ervas, seriam as ervas recomendadas para fazer o banho antes da obrigação, ok? Bom, do dia, gente, o dia de Oxalá, estou seguindo a ordem do livro, tá? Seria o dia 25 de dezembro, porque nós seguimos um calendário cristão, né? Mas pela dificuldade, a gente nunca teve uma gira de Oxalá no dia 25, por quê? É o dia que você vai estar com a sua família, né? Reunindo a família. É um outro elemento de Oxalá, que é a congregação, congregar as pessoas, né? Se comemora muito comumente no dia da Umbanda, do dia 15 de novembro, tá? Mas o dia de Oxalá se pode, como Oxalá é o orixá presente em todos os momentos e em tudo, pode se comemorar, ou pode se louvar, ou pode se oferendar Oxalá em qualquer dia. Todo dia é dia de Oxalá. Só que uma coisa diferente que ele fala: a grande maioria dos cultos, seja na Umbanda, seja no Candomblé, comemora ou tem o dia de Oxalá na sexta-feira. E aqui ele fala que o dia consagrado a Oxalá é o domingo. Então, isso é bem diferente do que nós fazemos. Nós fazemos Oxalá na sexta-feira. E aqui ele fala do domingo, ok? Uma outra coisa também, que ele fala que na África, os filhos de Oxalá só podem vestir branco. E os sacerdotes de Oxalá são sempre negros albinos, né? Então,
É interessante isso, né? Uma cultura que a gente não vê. E Oxalá também é conhecido como rei do pano branco. Por isso que aí, já emendando nos seus elementos de culto, a toalha branca é um dos elementos de culto de Oxalá. Então, a toalha branca, inclusive que nós usamos no nosso congá, ela tem um fundamento para ser branca. É porque a toalha branca, o pano branco, é dedicado, é elemento, instrumento de culto de Oxalá, né? Outra coisa que é instrumento de culto de Oxalá, a guia branca. Gente, guia para Oxalá, eu aprendi assim também. Na nossa casa se faz guia, não se faz guia transparente para Oxalá. A guia tem que ser de branco leitoso. Pode ser miçanga, miçanguinha, miçangão, pedra natural, tá? Isso daí vai interferir muito pouco, a meu ver. Mas tem que ser de branco leitoso, não transparente, tá? Então, no candomblé ainda se usa aquela figura, tá? Do adefilá, que é aquela tiara, como se fosse uma cortina de contas que cobre o rosto dos orixás. Todas as figuras. E aí, gente, não precisam ser bestas. Toda vez que vocês vê uma figura que tem aquela cortininha, que é esse AD, né, cobrindo o rosto, essa figura é de candomblé, tá? Por quê? Lá existe um fundamento que não se pode olhar nos olhos do orixá, que nós não somos merecedores. Então, todo mundo que incorpora, como lá eles incorporam, para eles dizem que incorporam orixá, é uma outra forma de ver, então, já que está incorporando orixá, não pode olhar no olho do orixá, por isso aquelas proteções. Tá? Então, aquilo tem fundamento. Isso nós não temos na Umbanda. Pelo amor de Deus, gente, quando eu vejo, às vezes, vocês postando, às vezes até no grupo, vídeo, coisa, com aquelas de gente vestida, adornada, eu só espero que vocês saibam que aquilo não é da Umbanda, nossa. Tá? Normalmente aquilo é de candomblé ou de terreiro que mistura muito, tá? Nós não temos todas aquelas paramentas. Você digita lá na internet, paramentas de Oxalá, vai aparecer um monte de roupa, de adereço. Nós não usamos nada daquilo, aquilo não é fundamento para nossa casa. Então, podem olhar, podem achar bonito como cultura, como que a gente está fazendo em certos momentos aqui, mas não achar que tem que ser daquele jeito. Porque na nossa casa a gente não faz, nossa casa é roupa branca simples e mais nada, não tem esse, esse cosplay de orixá, não, gente. Sinto, olha, desculpa, não é desrespeitando as outras religiões, mas as pessoas que fazem Nossa Senhora, faz uma ostentação com aquele monte de roupa e adereço que chega a ser ridículo, tá? Então, nós estamos falando aqui de curiosidades, de semelhanças e às vezes até de diferenças. Tá? O outro elemento que é muito simbólico de Oxalá é o Pachorô. Esse Pachorô, a gente tem. Um dia eu vou falar só sobre ele, porque ele tem um fundamento muito bonito, é um símbolo muito bonito. Depois eu coloco para vocês aqui a figura, é aquele bastão com 3 pratos, e no topo tem uma pomba branca, que é o símbolo de Oxalá também, e cada disco é adornado com búzios, que também é elemento de Oxalá. E aquilo tem um fundamento muito bonito, tá? Aí ele trata das características. Se vocês tiverem pergunta, tá, gente? Vão fazendo. Depois ele vai falar das características dos filhos de Oxalá. Lembrando, gente, características dos filhos de Oxalá não quer dizer que todo filho de Oxalá é exatamente assim. Quer dizer, quando o orixá que rege a nossa vida, que rege a nossa cabeça, nossa frente, nosso orixá de frente, ele faz com que a nossa personalidade, as nossas atitudes tendam para aquilo. Não que a gente é exatamente assim, já expliquei, né? Então, os seus filhos têm facilidade em qualquer ambiente, são cuidadosos, generosos e, dada a sua exigência de conseguir sempre a perfeição, são também detalhistas ao extremo. São curiosos, procuram saber detalhes,
às vezes chegando até tornar-se aborrecidos por isso. São pais excelentes, mães amorosas, dedicam-se com carinho excepcional às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e de quem não gostam de se afastar. Relacionam-se com facilidade com os filhos de todos os outros orixás, mas eles têm sempre uma certa prevenção com relação às pessoas que não conhecem bem. São um tanto inconstantes e se amuam ou zangam com facilidade. Ai, gente, tem um filho de Oxalá aí que tá aí que eu tô vendo essa parte, né? Dá umas amuadas e uma zangada com facilidade. E eu tenho aqui, ó, uma filha de Oxalá, né? Que é exatamente assim, fica moada e se zanga. É um amorzinho, uma hora que vira o ovo, que eu falo que virou o vento, meu Deus do céu. Então, ficam amuados com facilidade, magoa, melindra, né? Impõe, e olha só um outro lado de Oxalá, né, dos filhos de Oxalá. Impõe sua opinião até os extremos, e não raramente, por causa dessa característica, desentende-se com os filhos de Ogum, Yansan e Xangô, principalmente, que são os outros também que gostam de impor a sua opinião e defender sua opinião. Tá, então o filho de Oxalá se dá bem com todo mundo, é uma pessoa que nunca brigou com ninguém? Não, gente, então, são características de tendência, né? São também pessoas com grande capacidade de mando, inclusive, não raras vezes, são líderes em suas comunidades. Mas também são ensimesmados e têm dificuldade em expor problemas ou desabafar com estranhos. E, às vezes, na velhice, eles podem ficar irritados e rabugentos, justamente por causa desse perfeccionismo, né? Por mais que pareça paradoxal, ele fala que os homens, filhos de Oxalá, são muito preocupados em ostentar boa aparência. E as filhas de Oxalá já são mais discretas em relação à sua aparência. Tá? Ele dá aqui bem sucinto, tem muitas outras características, tá, gente? A gente vai ver aí outros livros, outros aspectos. Mas agora eu quero chegar com vocês a um ponto importante. Os dois maiores símbolos riscados de Oxalá, que vocês com certeza conhecem, são a cruz, que irradia, tá? A cruz com raios irradiantes. Gente, cruz não é cruzeiro. Cruz é uma coisa, cruzeiro é outra. O cruzeiro, inclusive, tem um outro fundamento que nós vamos chegar lá, tá? E a outra figura, que talvez seja mais importante, é o triângulo equilátero. Gente, o triângulo equilátero, ele é um símbolo de perfeição. Então, ele é um símbolo, sim, dedicado ao Oxalá. Só ao Oxalá? Não, não é só de Oxalá, mas especialmente de Oxalá, tá? Vocês podem observar, o ponto do vô tem triângulo riscado. O ponto da vó tem triângulo riscado. A maioria, a grande, não todos, tá, gente? Mas muitos pretos velhos têm em seus pontos triângulos riscados. Tem símbolo também de Oxalá. Inclusive, o símbolo da Umbanda, que é a estrela de 6 pontas, é, entre tantos outros significados, o equilíbrio do triângulo, um para cima e o outro para baixo, o equilíbrio do macro com o micro, do espiritual com o material, né? E aí, ele vai para os pontos cantados. Essa parte do livro eu amo, porque eu amo ponto cantado, gente. Ele coloca aqui, só para vocês verem que bonitinho, ele coloca, e eu amo porque isso daqui, ó, para eu que sou professora de piano, fiz 11 anos de piano, eu sei ler isso e cantar. Então, quando tem uma pauta, eu consigo ler e consigo cantar o ponto. Então, ele coloca alguns pontos do candomblé, inclusive nós cantamos alguns pontos do candomblé. Eu gosto muito, né? A gente canta sempre no início da gira, todos os pontos cantados em Yorubá,
são de candomblé, ou da influência do candomblé. Nós, na Umbanda, nós não cantamos em Yorubá. Então, quando eu canto Onissa Ore, Aruaxé, eu estou cantando uma cantiga em Yorubá, que é do candomblé. Mas é tão bonito, me faz tão bem aquilo, que eu canto sim. Entende? Sem preconceito, sem distinções. Mas eu não canto na hora, durante o trabalho, durante a vibração, sempre para preparar, para harmonizar o ambiente, porque os nossos pontos, eles são utilizados para trabalho, eles têm uma vibração específica a ser seguida. E aí ele coloca alguns pontos, gente, muito antigos, pontos que a gente conhece, esse daqui eu canto sempre também, Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior. Sempre canto. E tem um outro, gente, um ponto aqui que quando eu li no livro, eu falei, nossa Senhora, a madrinha, a avó Maroca, né, cantava esse ponto na sexta-feira santa. E ela brigava, porque era uma vez por ano, a gente nunca lembrava do ponto. E ela falava, vocês têm que decorar o ponto, e brigava com a gente. E é um ponto de Oxalá, sincretizado com Jesus. Ele fala, abre as portas, oh, gente, que aí vem Jesus, vem carregando o peso da cruz, vem de porta em porta, vem de rua em rua, para salvar as almas sem culpa nenhuma. Esse é ponto, ó, muito antigo, mas muito, tem outros, tá, gente? Aqui de Oxalá, a gente tem vários, eu gosto muito dos pontos de Oxalá. E aí ele entra na comida de santo. E aí nós vamos fazer uma diferenciação. Aqui, gente, ele fala comida de santos e animais consagrados ao Oxalá. No candomblé, se consagra animais ao Oxalá e se faz a imolação de animais para os orixás. Imolação não é sacrifício, tá? Não é abate. Imolação é uma forma ritualística de oferecer o axé, a energia daquele determinado animal, para sincronizar com o orixá. A gente complica. Você não vai dar para o orixá comer, o orixá não come, entende? Mas, e todas as outras comidas também. Então, quando a gente fala em comida para orixá, é uma comida que traz um elemento. E, gente, lembram lá, por favor, da iniciação escrita mágica divina, que a gente já estudou, que até as plantas, até os vegetais têm formatos de ondas características de cada orixá em sua formação. Então, quando eu estou falando de um alimento, eu estou falando de um alimento que nos ajuda, nos auxilia a fazer essa comunicação com o orixá, a receber com mais facilidade do orixá aquilo que a gente está precisando. E a comida ajuda nisso. Então, não adianta nada você chegar em casa e fazer oferenda sem saber, primeiro, o que você está oferecendo, por que você está oferecendo e esperar que o santo coma. Se você chegar em casa e esperar a comida que o santo vai comer, gente, você vai ficar aí sentado, fica aí, ó. Fica aí esperando. Não é assim, gente. O santo não come. Você usa aquele elemento de comida para te auxiliar a sintonizar com a energia de Oxalá e ela conseguir penetrar no seu corpo, na sua mente, no seu espírito com maior facilidade. E o alimento potencializa isso. Entende? Então, quando ele está falando aqui, a comida mais usada para Oxalá é o inhame pilado, é uma das mais tradicionais. Então, se eu ofereço o inhame pilado para Oxalá, numa oferenda, não adianta só colocar o inhame lá. Eu tenho que fazer, sim, todo um cerimonial, porque esse cerimonial vai me ajudar a me conectar. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem nesse livro aqui não, tá, gente? Isso fui aprendendo na vida mesmo, com os guias e outros, em outros ensinamentos dos mais antigos.
Oxalá é o orixá da revelação. Vocês sabiam disso? Não, né? Posto que não. Orixá Oxalá é um orixá que nos ajuda a revelar as coisas. Por quê? Revelar é trazer clareza, trazer luz para aquilo que estava escuro, escondido. Então, orixá também é revelador. Eu rezo para Oxalá, eu faço uma oferenda para Oxalá quando eu preciso que algo seja revelado. Entende? Entre outros, eu também faço uma oferenda para Oxalá, pedindo a paz no lar, um lugar que está com muita briga. Só que não adianta, né, gente? Você pode colocar 5 quilos de inhame pilado lá, e se você continuar azucrinando seu marido, o inhame vai apodrecer, embolorar, e você não vai ter paz na sua casa. Você faça a sua parte, né? Então, o inhame pilado, o milho cozido, sem sal e sem dendê, aliás, para Oxalá você não coloca sal e não coloca dendê. Também, gente, se oferece milho branco, tá? E o catassol, ou iguibim. Esse catassol é chamado de caracol gigante. Isso daí, gente, vocês nem pensem em chegar com isso perto de mim, porque eu tenho absoluto pavor de caracol. Vocês não têm ideia. Então, o caracol gigante, que é chamado de boi de Oxalá, né? São conchas grandes, assim, daquele caracol, tá? E no candomblé, Oxalá, você pode oferecer cabra, galinha da Angola branca e o pombo branco, que é um dos animais de Oxalá. Na nossa casa, e eu também ofereço com bastante frequência para Oxalá, é o arroz branco, tudo sem sal, gente. Sem sal, sem dendê. Arroz branco e canjica branca. Inclusive, a avó recomenda muito quando ela fala: toma um banho de Oxalá, é um banho de canjica ou um banho de arroz. Que você deixa um punhadinho de arroz numa jarra d'água, de um dia para o outro, depois você coa e aquela água meio esbranquiçada, ou do arroz ou da canjica, você usa. Gente, pelo amor de Deus, banho de Oxalá, gente, Oxalá é aqui, ó. Você tem que banhar o seu ori, tem que tomar da cabeça, pelo amor de Deus. Já falei que nós, na Umbanda, nós não temos essa quizila de que pode isso, não pode. Toma banho, via de regra, em tudo. Principalmente os banhos de Oxalá, que são banhos calmantes, são banhos equilibradores e calmantes. Então, eu faço muito. Banho de arroz e o banho de canjica é uma coisa muito simples e muito eficiente, porque, olha, você pega aquela água de arroz, depois mistura com a água do chuveiro, se banha, é muito calmante. Ajuda a tranquilizar, ajuda, como eu falei, a esfriar, tem muito essa expressão, né, de esfriar o ori. Tá com a cabeça quente, pensando demais, muita velocidade, assim, toma um banho de Oxalá na cabeça que esfria o ori. E todas as ervas de Oxalá, elas vão ter esse efeito. Com especial, eu falo da água de arroz, de canjica, que eu uso bastante, tá? Mas o boldo é a erva mais, vamos dizer assim, mais emblemática de Oxalá, é chamado de tapete de Oxalá.